noite, irmãos e irmãs, queridos já conhecidos de outros encontros e aqueles novos que se agregaram neste evento. Recebam o nosso carinho, nosso amor, nossa amizade, nossa fraternidade, em nome de Jesus Cristo. Sintam-se, de fato, em família, aquela família de que Jesus fala. Eu queria agradecer os irmãos organizadores do evento, alguns que se desdobraram, dedicaram muito tempo, estão aqui desde o começo da semana, preparando, esses mimos, essas coisas bonitas, suaves, agradáveis, os folders, esses, não chama folder, como é que chama isso aqui, meu irmão? Banner, isso é coisa... Lá no interior a gente não tem desses negócios, não. Banner, tudo bem preparado, cuidado. O nosso kit salvação, né, meu irmão? A mochilinha, as coisas todas bem preparadas com carinho. Isso realmente demanda esforço, boa vontade, desinteresse pessoal, interesse pelas coisas de Deus e de Jesus. Então, os irmãos recebam a nossa gratidão pelo trabalho que tem feito em favor de todos nós. Muito bem. O pastor José nos pediu para falar sobre o batismo das águas. E antes de chegar no tema propriamente dito, eu queria dizer que nós aqui da comunidade Despertai, o que nós temos buscado do fundo do nosso coração é levar um entendimento, um esclarecimento do que é a verdadeira palavra de Deus, do que é o verdadeiro Espírito de Deus a todos os povos, todas as gentes. E para que a gente leve essa mensagem de Cristo, é fundamental o entendimento. Nós estamos num momento de buscar entendimento. E eu arriscaria dizer, meu irmão, que nem é caso de buscar a fé. Porque o que nos trouxe aqui? A fé. Falava com o irmão Ricardo, São Luís. Ontem ele resolveu vir para cá. Ontem à noite estava decidindo vir para Atibaia. Bom, o que senão a fé, o Espírito Santo, o trouxe? E assim todos nós, uns viajaram 12 horas de ônibus, outras tantas de carro, outros fizeram um percurso de avião, enfim. Então a fé já nos trouxe até aqui. E é essa fé que nós acreditamos que também exista no coração de muitos e muitos irmãos por aí afora. Católicos, protestantes de todas as denominações. Nós cremos que eles também têm a mesma fé no Filho de Deus. Mas essa fé precisa de entendimento. Como o apóstolo Paulo nos fala aqui, a gente precisa ser meninos na malícia. Nosso coração tem que ser simples, como um de criança. Aliás, é isso que o Senhor Jesus nos fala. Mas Paulo diz que nós devemos ser adultos no juízo, no entendimento. Por que isso? Porque o entendimento é tão importante para preservar a fé. Veja só, a fé sem entendimento, ela pode ser perigosa. Chega a ser perigosa. Porque basta a gente olhar para trás aí o que se fez em nome da fé. Quanto se matou em nome da fé. Tudo isso porque não se tinha um entendimento verdadeiro. Então, o nosso desejo sincero é que este encontro, assim completando e prosseguindo na missão da Rádio Despertai, seja um encontro capaz de trazer entendimento para as nossas almas. Porque se a nossa fé ela for revestida de entendimento, nós encontramos tranquilidade no coração, nós sentimos mais força. Parece que a fé ela é ampliada, fortalecida. Então é isso que nós buscamos. Esperamos que todos tenhamos mais esse fortalecimento. Eu diria para os irmãos que são de outras denominações, mesmo os irmãos que estão conosco há mais tempo, que se alguma coisa que for dita por qualquer um de nós aqui, por acaso contrariar aquela crença dos irmãos de muito tempo, por acaso isso vier a chocar os corações, causar algum desconforto, por favor, vocês nos perdoem sinceramente. Nós não temos a mínima intenção de criar
conflito no coração de ninguém, nem de golpear as consciências de ninguém, mas nós queremos levar um culto racional, uma palavra um pouco mais esclarecida. Então nós vamos ser cuidadosos, porque o nosso espírito, na verdade, não é um espírito de discórdia, mas é um espírito de concórdia, de união. Então, se os irmãos não entenderem algumas coisas, algo ficar mal compreendido, mal digerido na alma, por favor, acalmem seus corações em Cristo Jesus. Não deixe nenhum sentimento de ira, de revolta, de indignação. Não deixe isso aflorar na alma, não. Isso não é saudável, isso não é de Deus. Tá? Aí sim, depois dos momentos aqui, talvez o pastor José crie uma oportunidade para os irmãos tirarem dúvidas, fazerem perguntas, ou mesmo depois que terminar aqui, os irmãos venham, falem conosco, com todos os que forem responsáveis pelos diálogos. Mas eu pediria esse espírito de mansidão para os irmãos, mente aberta, espírito aberto, coração aberto, porque assim nós vamos conseguir chegar mais próximos do Senhor Jesus. Muito bem, o batismo das águas. O tema é batismo do Espírito Santo, mas também existe o batismo das águas. Então vamos falar desse, com cuidado para não atravessar a fronteira ou a porteira para o batismo do Espírito Santo. Mas o assunto é interligado. A questão do batismo, o batismo não foi um ritual que começou com João Batista, ele já fazia parte dos rituais de purificação dos judeus e até mesmo dos gentios, nos rituais de purificação e de limpeza. Mas o batismo do jeito que João Batista trouxe foi realmente um início de um novo sistema, de uma nova forma de ver este ritual. Então nós vemos aqui que esse termo quer dizer imersão. Batizar quer dizer imergir, mergulhar, não é? Afundar. Então, isso que João Batista fazia depois que pregava, falava com as pessoas, elas vinham, e ele imergia as pessoas, afundava as pessoas no rio, nas águas, e depois elas ressurgiam e iam seguir o caminho que queriam seguir. Então, esse termo daí, né, nós entendemos o porquê da questão das águas e o termo batismo, porque é imergir. E nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, os irmãos, se quiserem acompanhar e forem rápidos, muito bem, se não forem tão rápidos para localizar, eu vou falando, tá? Para ser um pouco mais dinâmico. Então, dizia assim o Evangelho de Marcos, capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correias de suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. A mesma pomba que está ali na nossa sacolinha e no símbolo. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Então, o batismo foi um ritual biblicamente verdadeiro, é real. João batizava, os discípulos de Jesus batizaram,
nós vemos várias passagens no Novo Testamento, e eu gostaria de rapidamente também ler duas, que é em Atos 8. Vai ter irmão que vai chegar primeiro que eu lá. Estou com uma mão só, vamos lá. Atos 8. Nós vemos 2 batismos em Atos 8. Nós vemos um batismo que ocorre aqui na Samaria. Dizia lá no versículo 9, a respeito de um batismo, aliás, um pouquinho antes aqui, depois da morte de Estevão, diz aqui no versículo 5: E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque desde há muito tempo, os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu, até o próprio Simão acreditou. E, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Até o próprio Simão foi batizado. Depois nós vemos o Filipe, o apóstolo Filipe, de novo, com o eunuco, que era a passagem muito bonita, que ele está descendo, né? Vai a caminho, e nós vemos aqui no versículo 25, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Como poderei entender, se alguém não me ensinar? Olha o entendimento aí. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ou seja, Isaías está falando dele mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Muito bem. Então, nós vemos que o batismo foi sim uma prática
dos discípulos do cristianismo primitivo, esse batismo das águas. Essa prática, ela atravessou os séculos, chegou até o nosso tempo. Mas eu quero dizer antes que a nossa comunidade Despertai, as igrejas que estão vinculadas diretamente a ela desde o princípio, nós não temos a prática do batismo das águas. Nós vamos procurar mostrar o porquê de não termos esta prática. Mas nós, certamente, respeitamos as igrejas que utilizam essa prática. E por que é que nós não fazemos a prática do batismo das águas? É justamente por causa do nosso entendimento. Qual é o entendimento dos irmãos que utilizam do batismo? O entendimento deles é o seguinte, é um entendimento muito razoável. O batismo diz que é um rito de iniciação. Eles falam que o batismo, como era a circuncisão para os israelitas, simbolizava a entrada daquelas pessoas numa nova ordem de vida. Os incircuncisos, depois de circuncidados, tornavam-se judeus. Podiam ser convertidos. Mas se eles não se circuncidassem, não seriam judeus. Para os israelitas preservarem a antiga aliança, no 8º dia os meninos eram circuncidados. Era um símbolo. E para os cristãos que praticam o batismo, também o batismo seria um símbolo, um testemunho público de que aquela pessoa, a partir daquele momento, assumiu publicamente os seus pecados, o seu arrependimento pelos erros e que assumia Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É isso que eles dizem que representa. E é, de fato, uma representação muito coerente. É um sinal, é um símbolo. Então, ele demonstra esse arrependimento. E até dizem que, olha, sem a pessoa se arrepender, se converter, não se batiza nas águas. É um argumento que eles se utilizam. Então, bem compreendido os argumentos deles. Vamos ver mais aqui as notinhas. Dizem também que o batismo seria um selo da fé. O selo. Um selo que vem da justiça pela fé. E deve, evidentemente, seguir a fé. Então, a fé não viria pelo batismo. O batismo seria a consequência de uma fé. E como determinava as palavras de Jesus, no Evangelho de Marcos. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, alguns irmãos, escritores mesmo evangélicos, eles dizem, olha, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não será salvo, será condenado. Aí eles dizem, olha, mas o batismo não é o meio da salvação, mesmo nessa passagem. Porque está dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer não está dizendo. Quem não for batizado não diz que não será condenado. Só quem não crer, ou seja, então crer supera o ato do batismo. Correto. Mas nós vamos um pouquinho mais adiante. Eu nem entenderia desta forma. Eu entenderia que quando Jesus determina que os discípulos devam ir ao mundo, como foi Filipe na Samaria, como foi Paulo por todo o mar Mediterrâneo e todas as regiões que ele caminhou, eles foram pregar a palavra e como Jesus falou, ide e batizai. Eu entendo que esse batizai a que Jesus se refere não é o batismo das águas. É o batismo no corpo de Cristo, é o batismo espiritual, o batismo do arrependimento, porque eles estão interligados um ao outro. Então, esse batizai de Jesus, ou seja, mergulhai, façam a imersão dos que crerem em meu nome no meu corpo. Faça a inserção dessas almas no meu corpo, na igreja de Cristo, que é o corpo dele. Então, esse batizai de Jesus, eu entendo que ele não é o batizai com água, mas Jesus se submeteu ao batismo de água de João. Muito bem.
Mais uma vez, nós até damos razão para aqueles irmãos que ainda praticam o batismo, porque diz Jesus também foi. E se tivesse um que não necessitaria do batismo, era Jesus, o próprio João declarou. Mas então por que Jesus se submeteu ao batismo? Porque era útil e necessário. Ou alguém discorda que o Senhor fez algo que não era conveniente? Jamais. E Jesus disse a João, deixa, era para se cumprir a justiça. Seria útil, como de fato foi, o próprio testemunho do Espírito descendo sobre Jesus, da voz dos céus dizendo, este é o meu filho amado, por quem eu me comprazo. Foi naquele ato que isso aconteceu. Então nós entendemos e vemos que aqueles que praticam o batismo, e que o ato do batismo em si, ele não é, por si só, um meio de salvação. O batismo, por si só, das águas, não salva. O que salva, evidentemente, é a fé. Nós vamos ver isso. Mas a gente vê que nessas circunstâncias que a igreja se reúne, as igrejas que praticam o batismo, a gente vê que é uma solenidade levada muito a sério, com muito respeito. E que a igreja toda se reúne para se alegrar e comemorar e celebrar o batismo de alguns irmãos que, de fato, resolveram assumir um compromisso mais sério com Cristo. Olha que interessante. Então, eles dizem, eu me decidi por batizar. Às vezes, a pessoa fica ouvindo a pregação na igreja, meses, anos, e não se decide por batizar, nessas igrejas que adotam o batismo. Quando, lá, de repente, ela resolve, algo acontece. E é curioso, eu converso com pessoas de todas as religiões, inclusive com irmãos que pertencem a outras igrejas, e dão um testemunho. Diz que a vida de muitas pessoas, depois do ato simbólico do batismo na igreja, seja por imersão, afundar, por aspersão, jogar, ou afusão, que é derramar, não importa. A partir desse ato, a pessoa assumia, parece que um compromisso mais sério. Uma atitude mais arrojada diante da igreja, diante dos irmãos, da comunidade cristã. Então, nós não podemos ser levianos para julgar o que vai no coração das pessoas e os desígnios de Deus. Porque a graça de Deus, meus irmãos, ela é multiforme. Palavra até bonita. Outro dia a gente estava lendo isso na igreja, meu irmão falou, mas o que é esse multiforme? Fica até bonita, mas é uma palavra não é muito comum. Muitas formas. Ela se manifesta de diversas maneiras. Ela não cabe na nossa cabeça, no nosso entendimento, nos nossos costumes, nos nossos hábitos. Ela é o que é. O Espírito vem só para onde quer, vai para onde quer, ninguém sabe. A graça de Deus, ela se manifesta de diversas formas. E nós entendemos que ela opera, inclusive, nesse momento, pode operar nesse momento da celebração do batismo das águas. Ou quem garante que o Espírito Santo não possa descer com plenitude pela oração dos presentes, pelo recolhimento, pelo louvor que está na igreja, aquele irmão emerge, né? Mergulha na água e surge depois. Quem garante que não pode se ressurgir tocado pelo batismo do Espírito Santo? Estou atravessando a porteira, hein, irmão? Quem garante? Alguém pode assegurar que isso não aconteça? Mas também ninguém pode assegurar que isso aconteça simultaneamente. Deus é que sabe, nós não sabemos nada. E quem julga saber alguma coisa, não aprendeu como convém. Então, meus irmãos, eu quero que fique bem claro, nós entendemos e achamos que pode ser útil àquelas igrejas e comunidades que vêm dessa tradição há muito tempo. Pode ter a sua utilidade para os irmãos e para essa comunidade. Nós estamos começando uma nova comunidade. Para nós não vemos utilidade neste ato simbólico, porque é, de fato, um símbolo, uma representação. Ninguém diz que é, em si, o elemento da salvação. Salvo os irmãos católicos, que lá no Concílio de Trento eles fixaram uma sentença de que o batismo seria necessário à salvação, como uma condição da salvação. Nós não concordamos com essa postura. E aí vem a questão do batismo de crianças, que é praticado também pelos irmãos católicos e por irmãos que descendem do ramo da reforma de Zwinglio, de Lutero, de Calvino. Batizam crianças também. Isso foi motivo de muita confusão no passado. Até por isso que eu pedi para os irmãos um espírito de concórdia, de paz, de amansar o coração.
porque isso foi assunto que deu confusão e muita confusão no passado. E nós não queremos confusão, nós queremos esclarecimento, paz, concórdia, com aqueles que se afinizam com o nosso pensamento, com a nossa maneira de ver Jesus Cristo e a liberdade que Ele nos dá. Os que não concordam, sigam a sua vida, de maneira que entendem que devem exercitar a sua fé. Então, para vocês terem uma ideia, quando a reforma foi implantada, e lá na Suíça, em Zurique, onde surgiram os anabatistas, houve uma confusão danada com essa história do batismo de criança. Ah, não, criança não pode ser batizada. Ah, por quê? Não, porque o batismo pressupõe que tem que ter conversão, arrependimento, crença em Cristo. Uma criança não pode crer em Cristo, ela não pode se converter nem se arrepender. É válido? É uma interpretação válida. Mas aí Lutero, os outros, mas pelas razões deles, os argumentos deles, o batismo de criança é válido, tem a sua serventia. E a gente entende Lutero. Biblicamente, eu fico com a postura dos anabatistas. Mas Lutero tinha suas razões, Calvino. Vocês imaginem, meus irmãos, na Idade Média, e tanta coisa que viveu o cristianismo, tantas crenças, tanto costume, e as crianças morriam muito cedo. Imagine um pai e uma mãe, e se tinha a crença de que a criança que falecia muito jovenzinha, na infância, elas iriam para o limbo, que era um lugar separado, mas no inferno, não era no paraíso, porque as crianças não tinham sido ainda batizadas, não estavam livres do pecado original. Era uma crença medieval. Agora, vocês imaginem as famílias, as cidades convertidas à reforma protestante, e que, de repente, esse costume estava muito introduzido, firme, enraizado na vida das pessoas, e, de repente, eles dizem, não, simplesmente não precisa, não batizou, mas e a criança que foi? Então, eu imagino que isso tem com a concessão de amor, tá? Concessão de amor naquilo que não é essencial para a fé. Eu penso que os reformadores consentiram com isso, para não, porque já foi um choque, né, meu irmão? Romper com a tradição que vinha de 1.300 anos, 1.500 anos, quase, de tradição, e depois romper, como Lutero rompeu, e os outros o seguiram, é difícil. Nós aqui não sentimos uma dificuldade, irmãos, aí a gente sabe que irmãos que ouvem a Rádio Despertai, eles estão com um problema agora de se sintonizar, porque quando eles vão sendo esclarecidos, o entendimento vem, eles acabam ficando meio perdidos, para onde eu vou, o que eu faço, como é que eu... E é necessário a gente realmente parar, pensar, pedir a Jesus, o Espírito Santo, aos irmãos, os amigos que nos ajudem, para a gente encontrar o rumo, a melhor maneira de vivenciar a nossa fé. Como vivenciar? Então, os reformadores imaginaram, se a gente tirar tudo, vai ficar complicado. Então, penso que, por concessão, eles mantiveram o batismo de crianças e das águas. Provoca algum mal? Não. Isso é nocivo para a Igreja de Cristo? Não, desde que não se diga que o batismo das águas pode salvar alguém, que ele pode limpar pecados, que ele pode purificar a alma. Não, não é o batismo das águas que purifica a alma. O batismo não é meio para a salvação. Olha o que diz Paulo em Tito. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Porque pela graça sois salvos. Já Paulo em Efésios. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A água não pode limpar pecados, não pode. Aí voltamos em Simão, lembra? O Simão, aquele que foi batizado por Filipe, que era o bambambam lá da Samaria, não era ele o tal? O cara? O que aconteceu com Simão? E quando Pedro chegou, Pedro e João souberam, né, das maravilhas que o Senhor estava fazendo na Samaria. Desceram Pedro e João para Samaria. Vamos lá. E Pedro e João também derramando o Espírito Santo sobre as pessoas. Impunham. Eu atravessando aqui, irmão. Porteira de novo, não tem jeito, hein? Ai. Estou invadindo o terreno do pastor José.
e derramando o Espírito Santo. Orava, impunha as mãos e o Espírito Santo chegava. O que o Simão fez? Foi lá e quis comprar o dom dos discípulos. Ai, meu Deus, criatura. Esse homem foi batizado. Não falou aqui que ele foi batizado e creu? E agora? De que lhe valeu esse batismo? E como a tantos outros. Certamente esse batismo da água não valeu, não foi capaz de transformar-lhe. E até aquela crença que aí o amado Lucas relata que ele creu, foi um creu assim, um acreditou desacreditando. Aquela superficialidade. Acreditou que ele tinha poder, acreditou que ele era de Deus, mas aquilo não mudou nada no coração dele. E essa questão entre crer e se entregar a Cristo, se render a Cristo, é muito séria. Tem irmãos que dizem, bate no peito e dizem, eu creio. Creio que daí, né? Jesus, quando fala para crer, ele coloca mais amplitude nesse verbo crer. Porque Tiago diz, até os demônios creem. Então, estou igual aos demônios nesse ponto. Eles creem, eu também. Mas eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Tá bom. Mas os demônios também sabem. Eles declararam isso quando Jesus expulsou um da sinagoga. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Você já sei o que você veio fazer conosco. Eles também sabem que ele é o Filho de Deus. Então, confessar que ele é o Filho de Deus e crer nele, os demônios também confessaram que ele era o Filho de Deus e acreditaram que ele era. É preciso algo mais. Nós precisamos nos render a Cristo, nos arrepender profundamente e entregar a nossa vida a ele. Então, esse Simão foi amaldiçoado por Pedro. Vai você com as suas concupiscência para lá. Seja para perdição. Seja para perdição. Aí Pedro fala para ele, veja que você está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Aí Pedro falou para ele, arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, de comprar com dinheiro as bênçãos de Deus. Aliás, até o nome, uma curiosidade para os irmãos, o nome na Idade Média para venda de indulgência e comércio das coisas santas era simonia, por causa desse Simão. Costumaram vender coisa santa, vender indulgência, pedaço da cruz, lasca. Meu irmão, tudo de volta aí, hein? Não está na igreja medieval, aquela que nós conhecemos, mas está em outras. Está em outras aí. Tudo a mesma coisa, é o mesmo espírito. É com esse espírito que nós combatemos, contra esse espírito que nós combatemos. Então a coisa é séria. Nós estamos atacando um reino antigo. Por isso que tantos irmãos tiveram tribulações e dificuldades para chegar até aqui. A gente sabe, o que cada um passou para vir até aqui. Não precisa dizer, nem se não quiser nem dar o testemunho no dia aqui, vai tomar o tempo inteiro, né, irmão? Se for cada um falar, a epopeia que foi, havia cruzes de cada um para chegar até o evento. É porque nós estamos lutando com forças poderosas. Mas mais poderoso é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é mesmo? Então, meus queridos, nós temos esse entendimento, que o batismo das águas é um ritual, é um sacramento para as igrejas. O que é um sacramento, segundo a definição dos irmãos que adotam os sacramentos? Aliás, nós não temos nenhum sacramento, né, irmão? A comunidade despertar. O sacramento seria o quê? Um sinal vivo e eficaz da graça de Deus. Um sinal, um símbolo. Irmãos vivem aí no cristianismo e precisam dos símbolos. Muito bem, continuem convivendo com os símbolos, com as representações. E a gente entende que o símbolo tem a sua utilidade, sim. A gente não está olhando aqui para um símbolo. Ninguém garante que o Senhor Jesus tinha esse rosto. Não se tinha máquinas fotográficas, ninguém pintou um quadro do Senhor Jesus. Mas lá, um determinado tempo, uma época, resolveram pintar um rosto. E esse rosto ficou eternizado como o rosto de Cristo. Mas quando a gente olha para essa figura, a gente se lembra do nosso Senhor e Salvador. Então, aquilo nos remete a uma interiorização, uma espiritualização. Da mesma forma, o que vai atrás dessa imagem, que é a cruz do Cristo, a cruz é um símbolo. Mas quando a gente olha para uma cruz, de quem a gente se lembra? Do que a gente se lembra? Então, isso tem a sua utilidade. Mas o que nós queremos propor é que a gente avance um pouco, que a gente caminhe no sentido do que Jesus falou, de entender as palavras dele como palavras que são espírito e vida. Como ele diz no Evangelho de João, olha, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus falou isso quando ele tinha acabado de fazer aquele discurso pesadíssimo, quem come a minha carne, bebe meu sangue.
é meu discípulo. Quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Pesadíssimo para os que não entenderam o espírito do que Jesus estava dizendo, a metáfora, o sentido espiritual daquilo ali. E a maioria não entendeu, e muitos caíram fora. Então, nós precisamos entender as palavras com espírito e vida. E para nós, entender Jesus com espírito e vida, adorar Jesus em espírito e verdade, como ele conversou com a moça no poço de Jacó, a samaritana, que dizia que importava que nós o adorássemos e adorássemos a Deus em espírito e verdade, isso para nós quer dizer uma religião o mais espiritualizada possível, com menos rituais possíveis, com menos adereços possíveis, com menos distrações possíveis. Então, o que é essencial para nós, meus queridos? Palavra, palavra e depois a palavra. Porque é pela palavra que se crê. É pela fé que nós somos salvos. E não se pode despertar a fé se não há palavra. Como se salva alguém se não tem quem pregue ou quem fale? Então, a palavra é tudo. É o tesouro mais precioso que nós temos na igreja. Então, a nossa ênfase, o nosso cuidado, o nosso carinho é com a palavra de Deus. Então, nós não vemos nada de errado, de absurdo nessa prática para os irmãos que cultuam e têm essa prática. Mas nós não a prescrevemos para as nossas comunidades, entendendo que o batismo ele é num outro nível. Ele é no coração primeiro e antes de tudo. E se ele já está no coração, nós não vemos porquê de testemunhá-lo num ritual. Podemos testemunhá-lo e devemos nas atitudes do dia a dia, na nossa postura e na nossa vida. Porque o batismo, espiritualmente falando, ele simboliza a nossa morte com Cristo, o nosso sepultamento com Cristo, a imersão e depois a ressurreição, ressurgindo novos homens, novas criaturas. E quem está em Cristo, nova criatura é. Este é o verdadeiro batismo que nós entendemos valoroso e espiritual. É assim que nós queremos continuar nas nossas comunidades, mas entendendo e compreendendo aqueles irmãos que praticam este batismo nas suas igrejas. Espero ter esclarecido um pouco esse assunto. Não sei como é que está o tempo, meu irmão. Acabou já? Tá bom, né? Então vamos encerrar. Não sei, parece que tinha alguma coisinha a mais que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Não, a respeito, sim, da circuncisão do coração. De fato é isso, porque se a circuncisão simbolizava uma nova vida, e Paulo dizia lá que a circuncisão verdadeira é a do coração. A respeito desse problema de ritual, de símbolo, vai circuncidar, não vai? A circuncisão verdadeira é do coração, ou seja, o sinal verdadeiro é o do coração diante de Deus. A carne para nada aproveita. E, mais uma vez, só um lembrete de Paulo, porque Paulo, mais do que ninguém, soube entender o que é viver em amor com os seus e com os diferentes. Se teve um cristão, depois de Jesus, que entendeu profundamente o que é praticar o amor e renunciar às suas convicções e à sua maneira de viver em prol dos outros, esse foi Paulo. Então, Paulo diz em Romanos 14 como se trata com os fracos na fé, a respeito da questão da comida, de guardar dias santos ou não guardar, todas essas questões. Nós podemos aplicar da mesma forma a procedimentos de igreja, cultos, forma de cultuar, batismo, sacramento, a gente aplica a mesma regra. Se a pessoa pratica aquilo na sinceridade do coração dela, ela faz para quem? Para Deus. Se vivemos, diz Paulo, é para Deus que vivemos. Se morremos, é para Deus que morremos. Se ele faz, é para Deus. Quem és tu que julga o servo alheio? Quem somos nós para julgar e acusar e recriminar a prática e a vida e a conduta religiosa dos irmãos? Se o fazem em sinceridade diante de Deus. Se comem, diz Paulo, é para Deus que comem. Se não comem, é para Deus que não comem. E diz para termos cuidado, para não golpearmos com o nosso saber. E aí que é o problema do saber, porque o saber diz que ensoberbece, Paulo fala. Ele envaidece, ele incha. Nós temos que tomar cuidado para não sairmos daqui achando que nós somos
sabidos, sem amor no coração. E irmos aí adiante, golpeando as consciências frágeis. Não, o amor está acima. Então, Paulo amou, entendeu, ele fez-se judeus com judeus, fez-se gentios com gentios. Quando ele ia jantar na casa de um gentio, ele se comportava como os gentios. Muito bem, estamos sentados aqui. O que vocês estão comendo na mesa? Aqui tem de tudo, tudo quanto é bicho. Pela tradição de Paulo, ele não podia, mas ele comia, porque já estava rompido daquela tradição judaica. Mas outros irmãos judeus não estavam. E se sentiam extremamente constrangidos. Esses irmãos, então, não eram obrigados a comer, Paulo diz. Outro exemplo, Tito e Timóteo. Paulo ia pregar com Timóteo. Passou pela região da Licaônia, na Listra, Derbe, chamou Timóteo, vamos comigo, rapaz. Timóteo era filho de uma mãe judia, mas o pai era gentio. Então ele tinha sangue judeu, mas não era circuncidado. E Paulo ia pregar nas sinagogas. Paulo não virou as costas para os judeus, ele foi pregar também os judeus. Mas para ele entrar na sinagoga com Timóteo, Timóteo ser útil e ajudá-lo, falou, você vai ter que circuncidar, meu querido. E deve ser um procedimentozinho desajeitado, hein, pastor? Ainda mais para quem é adulto. O menino não vê nada com 8 dias, mas para um adulto deve ser muito desajeitado e desconfortável. Aí perguntaríamos, por que Paulo fez isso? Para que encontrasse espaço, condições favoráveis no coração daqueles a quem ele ia falar. Ele sacrificou, vamos dizer assim, entre aspas, Timóteo, em prol daqueles que iriam ouvi-los e poderiam se converter a Cristo. Que maravilha! É assim mesmo. Não precisa circuncidar para servir a Jesus. Não, Jesus quer que eu circuncide? Não. Mas Ele quer que você faça todo o possível para salvar o teu irmão. E se esse possível envolver uma circuncisão, dependendo da circunstância, vá e faça. Foi o que Paulo fez com Timóteo. Já não fez com Tito. Tito já era gentio. Ele era estrangeiro, não era judeu de tradição e nem ia falar com judeu. Ele não era obrigado a se circuncidar. Paulo falou, não, você não. Aí nós estamos jogando fora a graça de Cristo. Espera aí, vamos decair da graça para a lei de novo? Não. Tito não tem essa tradição, não é obrigado. Para ser cristão, está entre nós, como ele é gentil, não tem essa tradição. Tudo em prol do quê? Do amor, mas também de defesa. Aí estava a defesa da fé genuína, da liberdade em Cristo. E disse aos judaizantes, não, eu não concordo e não aceito que Tito seja circuncidado. Ele não precisa. Então veja que circunstâncias diferentes, atitudes diferentes, mas as duas tomadas com base no entendimento e no perfeito amor. Uma hora, amor pelos judeus, outra hora, amor pela liberdade, pela verdade de Cristo. Nós devemos pautar nossa vida dessa forma. Aí nós não vamos ter engano, não vamos ter confusão, meus irmãos. Encrenca na hora da gente viver a nossa fé no meio das pessoas. Nós não vamos ter encrenca em família, quando formos vivenciar a nossa fé em família. Eu vou casar, né? Eu já sou, graças a Deus, sou casado, muito bem casado, com a minha santinha, está ali, mas é um exemplo. Os que vão casar, vai casar com a irmã da outra religião. Um da Despertar e vai casar com a irmã católica. Pronto. Onde nós vamos casar, como vamos casar? O padre casa, você concorda? Concordo, meu bem. Importante para você? É. E o sacerdote não está abençoando em nome de Deus? Está abençoando. E se não fosse sacerdote, valia também. Qualquer bênção em nome de Deus vale. É o peso da palavra, do Espírito de Deus. Então vamos casar na sua igreja. Nasce as crianças. Ô, meu bem, vamos batizar. Precisa batizar nosso menino. O padre, eu já falei com ele, já marquei. Então vamos batizar, meu bem. Para você, para a tua família, vamos batizar. Leva o menino lá, vamos batizar. Não tem importância. O que importa é o amor. O que importa é o amor. E o amor, ele supera tudo. Ele dá sabedoria em tudo. Nós precisamos desse entendimento, dessa clareza. É isso que a Despertar e quer levar para o mundo. E está levando, graças a Deus. Está levando. Apesar da rebordosa que vem, né, irmão? Essa lambada que vem ao contrário, porque o Espírito de Deus, ele vai realmente arejando as mentes, vai libertando consciências, mas isso tem um efeito. E o pastor José falou de uma coisa importante quando chegou. Nós não estamos aqui para vivenciar delícias. Nós não estamos aqui para passar dias extremamente agradáveis e felizes e sorridentes. Nós estamos aqui para falar de coisas sérias, importantes. Esse assunto, esse espírito de fraternidade, até
com certeza já está nos trazendo frutos de paz, de alegria, de ânimo renovado. Mas temos que tomar cuidado, nós não estamos no mundo para felicidade. É outro problema terrível. O mundo está aí mostrando a felicidade a qualquer custo, em bens de consumo, um monte de coisa. Não, não, não. E até na igreja, nas igrejas aí. Estão se vendendo tudo, né? Promessas e trocando, vendendo as coisas de Deus, vendendo favores, benefícios. Não. Nós estamos aqui porque nós estamos conscientes de que servir a Cristo não é um mundo de delícia. De que servir a Cristo é porta estreita. Nós queremos lidar com pessoas maduras, homens já crescidos, não com crianças no leite. A gente quer entender o valor e o peso dessa cruz. A irmã Romilda disse aqui que o paraíso e tudo tem um custo. E tem mesmo. Tem um custo. É engraçado que isso é contraditório. É de graça, mas tem um custo. É de graça, mas tem um custo. Renuncie a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. O mundo vai odiá-los. Mas diz Pedro, se o mundo nos odeia, se somos malfeitores ou mal vistos por amor a Cristo, se sofremos por amor do Evangelho, isso é glorioso, mas se sofremos como pessoas comuns e malfeitoras, mesmo desonestos, aí é complicado, adultos, promíscuos, aí é outra história. Mas se sofremos por Cristo, isso é glorioso. Dói, é cansativo, às vezes fica uns dias sem dormir, né, irmão? Sonho ruim, destempero na vida de cada um, lutas, mas é o embate, é a luta espiritual de que Paulo falava, contra as forças espirituais na escuridão. Então, mas eu espero que nós estejamos imbuídos desse compromisso, dessa certeza de que seguir a Cristo não é um paraíso de delícias no nosso mundo. É ir contra a maioria, contra as forças que dominam esse planeta. Mas nem por isso deixa de ser uma tarefa gloriosa, grandiosa, a qual nós devemos nos candidatar para ver se Cristo nos credencia, nos autoriza a servir na sua lavoura, na sua messe, porque ele diz que a lavoura é grande, a messe é muito grande, são poucos os ceifeiros, poucos os trabalhadores. Se o Senhor tiver misericórdia, puder nos incluir entre esses trabalhadores, nós ficaríamos imensamente agradecidos. Que os irmãos fiquem em paz, estejam em paz, e que o Senhor Jesus seja pleno em todos os nossos corações, hoje e sempre.